Saudações aos colegas profissionais de segurança do trabalho, os engenheiros de segurança do trabalho e os técnicos em segurança do trabalho. Essa aula aqui de hoje, do curso de perícia judicial, quero tratar de um assunto que não é muito comum, mas você já deve ter ouvido falar, e eu resolvi trazer esse assunto porque dias desses eu vi aí na internet, não me lembro exatamente onde, um colega meu, um engenheiro de segurança do trabalho, ministrando uma aula sobre perícia judicial do trabalho. E aí, em determinado momento, ele disse assim: o perito, quando ele tiver uma despesa no processo judicial, uma despesa lá na produção da prova, por exemplo, com um laboratório, com análise de agentes químicos ou o aluguel de um aparelho, de um equipamento para ele realizar, por exemplo, a aceleração lá da vibração, né? Então, o aluguel de um acelerômetro é caro. E aí ele disse, não, basta que o perito peça para o juiz, que o juiz autoriza, ou melhor, obriga a empresa a pagar antecipadamente, adiantar um valor para o perito, para ele bancar os custos desses aluguéis aí. E isso não é verdade, pelo amor de Deus. Por quê? Porque isso aí está diretamente envolvido com condições do devido processo legal, aonde lá dentro do Código de Processo Civil, que é utilizado nas perícias judiciais do trabalho, nós temos que analisar lá o ônus da prova. O que é o ônus da prova? O ônus da prova é o custo de se produzir uma prova. E diz a regra geral que o ônus da prova cabe a quem acusa, a quem está querendo um determinado direito, acusando uma situação. Então, na Justiça do Trabalho, não é diferente disso. Quando o empregado ele diz que tem uma condição insalubre lá no seu local de trabalho e a empresa não lhe pagou o respectivo adicional de insalubridade, ele está acusando a empresa de que não lhe pagou um direito trabalhista. Nesse caso, ele entra com uma ação trabalhista e a obrigação, o ônus da prova, é ele, o empregado, que tem que provar que existe a condição insalubre lá naquele local de trabalho onde ele trabalhava anteriormente. Então, o que acontece? Lá na Justiça do Trabalho, quando o juiz percebe que tem um pedido de adicional de insalubridade, a Justiça do Trabalho banca, paga o perito judicial do trabalho para ir até a empresa e fazer as avaliações, fazer o que tem que ser feito para dizer para o juiz, num laudo pericial, se existe ou se não existe a condição insalubre. E aí o juiz, em posse desse laudo, ele vai dar a sentença pela procedência, dizendo, olha, a empresa está obrigada a pagar o adicional de insalubridade para o reclamante. Ou o contrário, conforme se prevê, conforme se verifica no laudo pericial, não existe a condição de insalubridade e a empresa está desobrigada ao pagamento, julga improcedente. Então, quando se trata de uma simples verificação qualificativa, a avaliação do ambiente de trabalho, dos riscos, por exemplo, da umidade, do frio, alguns agentes químicos do anexo 13 da NR15, são avaliações qualitativas, onde o perito não vai ter custo nenhum para fazer essa avaliação. Da mesma forma, quando se trata de ruído e de calor, a grande maioria dos peritos tem lá os seus equipamentos para fazer a dosimetria do ruído e o cálculo do IBUTG. O problema é quando tem na perícia, na petição inicial, o pedido, por exemplo, relacionado ao risco da vibração. Então, se o perito tiver esse equipamento, ótimo, ele vai usar. E se não tiver, ele só vai conseguir realizar a perícia se ele fizer a locação desse equipamento, que não é barato.
Em relação aos produtos, aos agentes químicos do anexo 11 da NR15, é pior ainda. Por quê? Porque tem todo um custo, todo o custo dos equipamentos para fazer a coleta dos agentes químicos, as bombas gravimétricas, depois as despesas com o laboratório. E quem é que paga tudo isso? A princípio, esse custo deve ser do empregado. E como é que o empregado vai pagar? Se o empregado não tem condições de pagar, a perícia não é realizada. Então, esse colega lá nesse curso disse que o juiz poderia determinar, obrigar a empresa, expedir uma ordem para a empresa adiantar um valor para o perito. E isso não é verdade, porque o ônus da prova não é da empresa. E eu vou te provar agora, numa ação trabalhista, lá no interior de São Paulo, onde uma juíza mandou com que se fizesse um adiantamento, deu um despacho lá sobre um adiantamento para o perito. Olha só o que aconteceu, deixa eu compartilhar a tela aí contigo. Vocês estão vendo aí agora uma tela que traz um resumo aí de um termo de audiência inicial e mediação num processo, espera, eu vou achar aqui, num processo do trabalho. Então, veja aqui, ó, a Poder Judiciário, Justiça do Trabalho, lá, Vara do Trabalho de Rio Claro. Aqui, você está vendo aqui, ó, opa, o que aconteceu aí? Deu um tilt aqui, deixa eu ver se eu arrumo aqui, onde é que está? O que é que você está vendo aí? Aqui você está vendo a tela aqui, vamos dar uma arrumada nisso aqui para ver, para eu te mostrar aqui, o ônus da prova. Pronto, aí você está vendo a tela inteira. Nessa ata de audiência aqui, a juíza determinou aqui, ó, este juízo solicita que a reclamada efetue o depósito da importância de R$700 a título de honorários periciais prévios, quer dizer, adiantado, que deverá ser depositada diretamente na conta do senhor perito, Banco Santander e tal, devendo-se comprovar nos autos o depósito no mesmo prazo da réplica, tal, dentro de um prazo que a juíza tinha dado. Agora, olha que interessante, saliento que se trata de mera solicitação a título de colaboração com os trabalhos periciais. E agora, mais interessante, a juíza lembrou, e caso não atendida, obviamente, não trará nenhuma consequência para a reclamada. O que é que a gente denota disso aí? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, o que a gente denota disso que a juíza disse a título de colaboração, adianta R$700 aí para o perito, para ele fazer as suas atividades, que tem gasto e tal. Muito bem. A empresa é obrigada? Não. A própria juíza já deixou dito lá, ó, se a empresa não adiantar, não tem problema nenhuma. E por que a juíza foi boazinha? Não, porque ela sabe que ela não é obrigada. Ela não pode obrigar a empresa a adiantar essa parte. Mas e se pegar um juiz linha dura? Tem sim, tem juiz linha dura que manda depositar. E aí a empresa, através do seu advogado, pode simplesmente aceitar e falar, vamos pagar para não ter bronca aí com esse perito, com esse juiz. Ou então o advogado dizer, não vamos pagar. Não vamos pagar porque não somos obrigados a produzir prova contra nós. E aí o que o advogado faz? Ele entra com um recurso. Existe uma ferramenta jurídica lá em que o advogado entra com recurso apartado, lá no Tribunal Regional, na segunda instância, dizendo para os desembargadores, o juiz fulano de tal está obrigando a empresa a adiantar um dinheiro na produção da prova contra si. E o que o tribunal vai fazer? O tribunal vai decidir dizer não, o juiz não pode obrigar a empresa a adiantar qualquer valor. Então, fica aqui bem claro, fica exposto para você entender que o juiz, ele pode
pedir um adiantamento, mas a empresa não é obrigada a pagar. A empresa pode pagar para dizer, não, vamos pagar porque a gente sabe que não tem nada de errado aqui e é melhor que se resolva logo isso, né? Ou então, ao contrário, a empresa dizer, não, não vamos pagar, tá? Então, eu espero que você tenha entendido, principalmente de que o ônus da prova é do empregado. E, lamentavelmente, se o empregado não tiver condições de pagar as custas, principalmente no que faz referência a agentes químicos do anexo 11, o perito não vai desembolsar e vai dizer para o juiz, olha, se ninguém pagar, eu não tenho como fazer. E a Justiça do Trabalho não paga. A Justiça do Trabalho paga somente os honorários periciais. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, sobretudo, que você tenha entendido. Nos vemos na próxima aula. Um abraço. Tchau.